Bem, pessoal, então, dando continuidade, né, à nossa aula de modelagem de processos. Dentro da modelagem de processos, então, na aula anterior, nós vimos que existem tipos de processos, existem regras básicas dos processos, existem os princípios dos processos, e também dentro de todo esse contexto de gerenciamento de processos, de fluxogramas, e desenho de fluxogramas e criação de fluxogramas, nós temos as metodologias de mapeamento. O que são essas metodologias? É aquilo que eu comentei com vocês. Nós temos, são metodologias de notação de modelagem, que são formas diferentes de desenhar fluxogramas, mapas e diagramas, e que vão contemplar diferentes símbolos dentro da elaboração dos fluxogramas. Aqueles símbolos, né, que nós vimos que podem aparecer de um jeito em uma notação, de um jeito em outra, e também vão incluir outros elementos que nós vamos ver agora. Então, primeiro, nós temos o Event Driving Process Chain, EPC. O EPC, ele varia do muito simples ao muito complexo, e descreve eventos desencadeantes ou resultantes de uma etapa do processo, chamada de função. Assim, o fluxo é normalmente evento, função, evento. O EPC se baseia em operadores lógicos ou exclusivos, chamados regras. Regras expressam decisões, testes, paralelismo e convergência no fluxo de processo. Um EPC simples consiste de apenas esses objetos mais setas que definem suas relações. Então, vamos ver o que é esses operadores lógicos e também como se dão as relações de um EPC. Bom, pessoal, este aqui é o exemplo de um fluxograma de EPC. Nós podemos ver da seguinte maneira: os operadores lógicos matemáticos, que são os operadores booleanos, que são esses que vocês estão vendo nesse cantinho aqui, eles servem para nós utilizarmos como critério de inclusão ou exclusão de itens. Então, se eu utilizar o operador OR, eu estou incluindo um item e excluindo todos os outros itens. Não, desculpe, assim, eu estou incluindo um item e estou incluindo todos os itens. Então, por exemplo, se eu tenho uma decisão a ser tomada aqui em algum processo, em alguma etapa do meu processo, tenho que tomar uma decisão. Vejam que aqui o símbolo já não é um losango, aqui o símbolo, ele é esse símbolo aqui, para tomada de decisão, ó, onde ele precisa tomar uma decisão, seja ele esta ou seja esta. Tá? Então, aqui nós temos o seguinte: se eu posso ter mais de um, quando eu tenho um fluxograma EPC, eu posso ter mais de dois tipos de tomada de decisão. Não é só sim ou não. Eu posso ter ou, que é o OR, que é este aqui, eu posso ter o AND, ou eu posso ter o NOT, que é aquele critério de sim ou não. Ou é um, ou é o outro. No caso aqui tem essas palavrinhas, né, só para a gente definir aqui, só para a gente exemplificar. Eu tenho no OR, no caso, ou eu escolho, né, tomo a decisão sobre a universidade, ou sobre campus, ou eu tomo a decisão, né, do campus, ou eu tomo a decisão da faculdade. Os três ao mesmo tempo não dá. Ou é um, ou é o outro, ou é o outro. Ou é universidade, ou é campus, ou é faculdade, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui do fluxograma, eu teria 3 opções de tomada de decisão, mas elas são mutuamente excludentes. Eu não poderia escolher universidade, campus e faculdade. Eu teria que escolher ou universidade, ou campus, ou faculdade, um deles. Ou é um, ou é o outro, tá? No caso ali, no segundo operador booleano, que é o AND, é todos. Eu posso incluir, tomando a decisão de incluir um, eu tomo a decisão de incluir todos os outros. Então, se eu escolho universidade, eu também escolho campus e também escolho faculdade. Então, percebam isso no contexto de um fluxograma, onde eu preciso tomar uma decisão sobre o meu processo produtivo. Eu podendo escolher um item, eu vou estar contemplando e escolhendo também mais outros 2 itens, tá? No momento do processo de tomada de decisão. Já no NOT, é aquele caso do sim e não. Se é um,
não é o outro. Se é não, não é sim, né? Então é basicamente isso. É um exemplo de fluxograma de EPC, é porque ele é muito mais, ele tende a ser muito mais complexo, porque ele pode oferecer possibilidades de tomada de decisão multivariadas, variadas no caso, né? Variadas. Então, não só duas, sim ou não. Ele pode oferecer uma tomada de decisão que inclua mais itens e até mesmo que contemple mais de um item ao mesmo tempo, que é no caso do operador booleano AND, tá? Depois eu tenho o Unified Modeling Language, que é o UML. A UML fornece um conjunto padrão de técnicas de diagramação e notações para descrever requisitos de sistemas de informação. O UML é muito mais utilizado para sistemas de informação, ou seja, softwares, programa de computação. Embora a UML seja usada para análise e desenho de sistemas, algumas organizações também usam o diagrama de atividades da UML para modelar processos de negócio. A UML é mantida pela OMG, o mesmo grupo que mantém também o Business Program Management, que é o BPMN, que é o guia BPM CBOC. Também tem o guia BPM, é o CBOC e o PMBOK, tá? Que vocês usam tanto para gestão de processos quanto para gestão de projetos. Vamos ver o exemplo, então, de um diagrama de UML. É basicamente, a estrutura é a mesma, né, de um fluxograma, porém ele é elaborado e é muito mais utilizado para estruturas de software, tá, de funcionamento de software. O software, para ele ser criado, ele precisa de uma linguagem de programação. E essa linguagem, ela precisa obedecer toda uma cadeia de comandos que são introduzidos a partir de uma linguagem, por exemplo, Python, linguagem C, linguagem C++. Quem conhece e entende um pouco de programação sabe do que eu estou falando. São linguagens, são formas de escrever programas de computação. É tudo escrito através de comandos de computador. E depois se cria, né, a interface do software, enfim, se cria toda essa outra parte de manuseio, de manipulação de um software. Porém, a ideia se desenvolve através desse fluxograma aqui. Mas ele também não é estanque, não precisa ser utilizado somente para softwares. Ele pode, como deu o exemplo aqui, ser utilizado para modelar processos de negócio, tá? Depois tem o IDEF, que é Integrated Definition Language, que é um padrão federal de processamento de informação, que é o Federal Information Processing Standard, desenvolvido pela Força Aérea dos Estados Unidos. É uma notação e técnica que faz parte da metodologia para definir processos de trabalho e sistemas de informação em ambientes de manufatura. Foi utilizado e disponibilizado em várias ferramentas de modelagem e agora é de domínio público. Então é bastante interessante. Também ele é um fluxograma que possibilita também todo um desenho mais complexo de tomadas de decisão. E é uma forma de fazer diferente, porque ele utiliza somente esses quadrados aqui, pessoal. Só os quadrados, ou retângulos, como for. Ele utiliza as mesmas, a simbologia, ela não é específica para cada atividade dentro do fluxograma. Ele utiliza sempre o mesmo, que é o mesmo símbolo, né, que é esse aqui quadrado, tá? E utiliza setas, que também são um símbolo que também é um símbolo do fluxograma, da linguagem do fluxograma, né? Mas basicamente é isso, e também vejam que é numerado A1.1, A1.2, A1.3. É basicamente isso, para determinar a ordem, né? E aí aqui as anotações, elas são feitas no próprio fluxo, no próprio espaço vazio do fluxograma, e não como deveriam ser lá, de acordo com os símbolos que a gente viu, que existe um símbolo específico para observações e anotações que estejam fora do contexto do fluxograma, das atividades. Nós temos também o Value Stream Mapping, que é o mapeamento do fluxo de valor. É uma técnica utilizada em Lean, não devendo ser confundido com notação de cadeia de valor, que é o Value Chain Notation.
O mapeamento do fluxo de valor expressa o ambiente físico e o fluxo de materiais e produtos. Na Toyota, onde se originou, a técnica é conhecida como mapeamento de fluxo de materiais e informações. O mapeamento do fluxo de valor é utilizado para adicionar custos de recursos do processo e elementos de tempo em um modelo de processos para incorporar uma visão da eficiência do processo. Então, veja, no Value Stream Mapping, que é mapeamento do fluxo de valor, eu incluo não só as atividades de um processo normal, como deve ser, né, que eu vou incluindo atividade por atividade, quanto mais especificadas as atividades, melhor, mas eu também incluo os custos de recursos do processo e elementos de tempo, para a medição do tempo do desenvolvimento de cada atividade. Vamos ver o exemplo, então, do mapeamento do fluxo de valor. Vejam aqui, que eu tenho os custos, ó, 11.000, 2.500, 2.000, 2.000, 2.000, 2.500, 1.500. Eu incluo no meu fluxograma não só o valor de cada etapa do meu processo, mas também eu incluo o tempo dispensado para produzir determinada atividade, para desenvolver todo o processo. Então, eu tenho aqui, ó, de 5 a 4 dias, a cada atividade, 45 segundos, 40 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Então, o tempo é incluído aqui nesse fluxograma e o valor de cada atividade também. Então, esse fluxograma é extremamente interessante, porque ele oferece condições de nós visualizarmos não só as atividades, mas também as atividades dos processos, mas também o valor que cada uma delas tem. E não é somente o valor da matéria-prima, é o valor da mão de obra, o valor da matéria-prima, o valor dos custos fixos, dos custos variáveis, diretos, indiretos, custos que normalmente nós não prevemos. E isso facilita muito, possibilita que o colaborador ele perceba que cada atividade, cada desperdício que possa existir dentro da organização vale muito a longo prazo. Porque cada operação, ela tem um valor. E muitas vezes o colaborador, ele não percebe isso. Ele simplesmente trabalha no automático, trabalha no automático. E não percebe que se ele otimizar, esse valor ele pode diminuir. Inclusive, ele serve muito para nós observarmos essas questões de valor, de quanto que custa para produzir determinado produto. De quanto que custa, por exemplo, se eu otimizar o meu processo produtivo, eu vou conseguir, otimizando, talvez eu consiga diminuir o tempo de produção desse produto, desse bem. E, consequentemente, talvez eu diminua o custo dele, o custo de produção. Então, é muito mais rico esse fluxograma, esse mapeamento de fluxo de valor, porque ele oferece muito mais informações em tempo real para os colaboradores, certo? Depois nós temos ali raias de piscina, swim lanes. As raias de piscina não representam uma notação específica, mas uma construção útil para outras notações. Introduzidas por Hamler e Brash, raias são um complemento a caixas e setas, que representam como os fluxos de trabalho cruzam funções ou transferem o controle de um papel para o outro, realizado por meio da utilização de linhas dispostas horizontal ou verticalmente. As raias, né, que a gente já viu lá nos tipos de fluxogramas. Então, elas representam uma área funcional, papel, ou em alguns casos, organização externa, que foi aqueles exemplos que a gente viu, né? Onde nós tínhamos os stakeholders, outros stakeholders, além dos colaboradores, que eram os clientes e a transportadora, que seria o fornecedor. Então, nós temos ali, essas linhas lembram as faixas de marcação em piscinas de natação. Ao organizar o fluxo de atividades e tarefas entre essas linhas, é mais fácil visualizar handoffs no trabalho. Um aspecto-chave da análise de processos de Hamler-Brash, que se concentra em minimizar e gerenciar handoffs. Raias de piscina são muitas vezes incorporadas ao BPM, EPC e UML, que são as metodologias que nós acabamos de ver, ou fluxogramas como meio para definir o executor responsável pela realização de uma ou mais atividades. Então, vamos ver que a gente, na verdade, a gente já tinha visto, né? Um fluxograma em raias, seria esse, em raias de piscina, onde eu consigo dispor o meu fluxograma
e distribuir a responsabilidade de cada atividade dentro do meu fluxograma. Seja ela entre os colaboradores, por exemplo, João, eu vou dividir essa tarefa aqui, esse processo entre o João, a Maria e o Antônio. Mas eu também posso dividir entre setores, marketing, vendas e produção. Eu também posso dividir entre stakeholders, clientes, fornecedores e diretoria. Vejam como esse fluxograma ele pode oferecer também bastante minuciosidade na distribuição de tarefas dentro da organização. Bom, é isso, pessoal. Então, esses aqui são as metodologias de mapeamento. Então, nós vimos na aula de hoje os tipos de fluxograma e as metodologias de mapeamento, que não são a mesma coisa, excluindo a questão desse aqui, em raias, né? Que é um tipo de fluxograma, uma forma, mas também é uma metodologia. Os outros todos vocês puderam acompanhar, espero que não tenha ficado dúvidas. Eu acho que até essa explicação minha de agora ficou até mais clara que no dia da aula, que eu fico um pouco nervosa, assim, com a câmera e tudo mais. Aí eu acabo me travando um pouco. Mas eu espero que não tenha ficado dúvidas. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem me mandar e-mail ou me mandar um WhatsApp. Assim, na medida do possível eu vou respondendo, tá? Muito obrigado por hoje, então. E era isso.